Aí pessoal, Márcio Acabe aqui para mais uma videoaula. É... Hoje o tema da nossa aula será a análise biomecânica da largada nos 100 metros do atletismo. Nossos objetivos serão investigar a aceleração de velocistas, compreender a biomecânica da largada nos 100 metros no atletismo e analisar as consequentes mudanças na postura corporal. Nossa metodologia, videoaula expositiva, eu sou o professor Márcio Acabe, concentra e ensina a aula e vamos lá. Muito bem, hoje chegou a vez do atletismo, é o foco nessa aula de hoje. Iremos falar aí um pouco sobre a cinesiologia biomecânica dessa modalidade. Então, a largada dos 100 metros rasos, né, que é a modalidade. Ela apresenta elevada complexidade técnica que pressupõe aí parametrização das variáveis biomecânicas, como força horizontal, vertical e resultante, forças aplicadas pelo atleta sobre o bloco de saída ali, como vocês podem ver aqui na imagem. O tempo de reação, obviamente, né, que precisa o sinal sonoro ali, eles estarem atentos, bem concentrados para ouvirem o sinal e acionarem toda a sua massa muscular para a largada, os torques gerados pela vigorosa extensão do quadril, movimentos contralaterais dos membros superiores, impulso horizontal gerado aí pela perna dominante, entre outros fatores. Muito bem, então na imagem aí mostra as várias estratégias de saída com diferentes inclinações de tronco, posicionando aí então a movimentação dos membros superiores da cabeça, aspectos que serão decisivos para a eficiente largada aí dos 100 metros rasos. Para compreender a biomecânica da largada dos 100 metros no atletismo, é necessário uma abordagem que abranja aí o maior número de variáveis cinemáticas, cinéticas e também antropométricas, que serão decisivas aí para o bom desempenho na saída. Sabe-se que um indivíduo, ao caminhar com velocidade próxima de 2 metros por segundo, existe uma reestruturação da tarefa neuromotora e a emergência do padrão da corrida, com a existência de uma fase de voo que diferencia aí da caminhada. A biomecânica da corrida, então, se altera à medida que a velocidade aumenta e a parametrização das forças aplicadas no solo durante a passada, além da frequência de seu comprimento, é decisiva para uma corrida eficiente em qualquer velocidade. Fatores antropométricos, como o tamanho das pernas, dos pés, esses fatores influenciarão aí no resultado da corrida, uma vez que os membros inferiores maiores também geralmente estão associados a uma passada maior. Houve um estudo de Zushi e colaboradores que investigaram a aceleração de velocistas durante os 50 metros iniciais e analisaram as mudanças nas estratégias de aceleração durante toda essa fase. Para a execução desse estudo, eles observaram a performance de 12 velocistas, realizando os sprints aí de 30 metros, capturando todos os dados cinemáticos, com a utilização de 60 câmeras aproximadamente, 60 câmeras de infravermelho. Com isso, houveram aí mudanças cinemáticas que foram observadas quando os velocistas cruzavam a primeira transição, que é estando o pé de contato com o chão à frente do centro de gravidade, a articulação do joelho iniciando a flexão durante a fase de suporte, acarretando, portanto, o aumento da frequência da passada. Na segunda transição, as consequentes mudanças na postura corporal e o início de uma diminuição da intensidade dos movimentos da articulação do quadril. Essas significâncias elevadas entre a força da reação do solo e velocidade
potência, velocidade, são resultados de elevados torques articulares na flexão plantar, no quadril e no joelho. Isso garante a força explosiva suficiente para vencer a inércia, né, na saída do bloco. Um estudo de Rabita e colaboradores investigaram o impulso da força de reação do solo e suas conexões com o desempenho na fase de aceleração. Eles distinguiram aí o impulso propulsivo e a frenagem, né? Para isso, eles analisaram nove corredores de alto rendimento, onde foram realizados 7 sprints, 2 de 10 metros, 2 de 15 metros, um de 20 metros, um de 30 metros e um de 40. Durante essa fase, os quais foram medidas as forças de reação do solo em sistema de plataforma de força de 6,6 metros. Concluíram que a conclusão desse estudo é que os velocistas mais rápidos são aqueles que desenvolvem maior impulso resultante horizontal por unidade de massa corporal, e não necessariamente aqueles que desaceleram menos. Muito bem. Um outro estudo de Treuata e colaboradores, eles estudaram os aspectos cinemáticos da saída do bloco e as reações com o desempenho em um grupo de 16 velocistas de diferentes níveis. Os mesmos concluíram a posição da largada que não estão associados ao desempenho da capacidade de gerar potência externa horizontal. Na saída do bloco, eles recomendaram os atletas que sejam treinados a exercerem a máxima extensão do quadril usando a perna traseira para a saída potente aí do bloco. Outro estudo de Locke e colaboradores estudaram os efeitos corriqueiros aí de treinamento, onde os atletas correm arrastando pneus na pista e estão presos por uma corda, né, e seu tronco. Os autores concluíram que cargas elevadas resultam em uma grande ruptura no padrão cinemático normal da aceleração e, portanto, tais treinamentos devem recorrer a cargas leves para que não ocorra a emergência de um novo padrão de controle neuromotor para a fase aí de competição do atleta. Então, isso fiz questão de colocar essa imagem. É uma imagem clássica que nós vemos aí, não sei se vocês já viram, se não viram, normalmente aí em pistas de treinamento do atletismo, os atletas aí às vezes em seu treinamento incluem essa carga aí de contra-resistência para melhoria aí das ações musculares. Compreender a saída do bloco, aqui definida como o intervalo de tempo decorrido entre o sinal sonoro, que é o tiro, até o take-off, da decolagem, né, do pé dominante no final do primeiro passo. Compreender as estratégias articulares, as alavancas biomecânicas dos segmentos corporais, como o pé, perna, coxa, tronco, braço, antebraço e os pontos anatômicos do hálagos, do calcâneo, joelho, quadril, ombro, cotovelo, punho, enfim, são articulações envolvidas aí nessa modalidade sobre o enfoque cinemático e cinético. É crucial para treinadores e atletas estabelecerem aí estratégias de treinamento que possam contribuir para uma melhor performance nessas competições. Ok? Muito bem. Nós temos um destaque na imagem quando se fala desta modalidade, 100 metros rasos, velocistas. Nós lembramos de um ícone aí chamado de Usain Bolt. Usain Bolt possui uma estatura de 1,96 m e amplitude da passada média de 2,44 metros. Tais aspectos caracterizam uma vantagem aí que o Usain Bolt apresenta sobre a maioria dos adversários.
Uma vez que no bloco de saída ele posiciona seus membros inferiores e tronco de modo a otimizar as alavancas anatômicas, que ele acaba privilegiando, né, a sua velocidade, onde as forças exercidas pelos músculos flexores e extensores dos joelhos estão localizados entre os mesmos e a perna, que funciona como uma resistência a ser controlada durante a saída. Eu coloquei aqui no final desta aula uma periodização semanal aí de um velocista, né, de um treinamento, onde basicamente eles treinam de segunda a sábado, levando em consideração que sábado eles treinam apenas no período matutino, de manhã, ou seja, e descansa à tarde. Nos demais dias da semana, de segunda a sexta, acaba treinando nos 2 períodos do dia e com um descanso no domingo. Eu falo assim, professor, mas isso é muito comum para nós, meros mortais? Não, obviamente que não, né? Treinar de manhã e de tarde é uma condição exaustiva e pode ocasionar lesões. Nós estamos falando do meio do treinamento de alto rendimento, onde os atletas já estão muito bem condicionados, muito bem preparados para essa maçante frequência semanal de treino nos 2 períodos aí do dia. Aqui existe uma periodização bastante organizada nesta imagem, nesse quadro, nessa tabela, onde na segunda-feira eles fazem rampa de 80 metros por 15 segundos. No período da tarde faz uma quilometragem aí educativa, né, é o treinador que vai determinar esse modelo de atividade. Na terça eles fazem intervalados, fazem 6 tiros de 150 metros. No período da tarde volta a fazer a quilometragem mais educativos, provavelmente são gestuais motores aí da saída do bloco, etc. e tal, as questões posturais, né? Na quarta-feira eles fazem musculação, periodizando aí os membros inferiores, obviamente, para aumentar a potência aí da musculatura. No período da tarde, na quarta-feira, eles fazem corrida resistida com paraquedas, já não é com pneu, há uma outra condição. Na quinta-feira eles fazem treinamento intervalado, mais uma vez, são 5 sprints de 300 metros, e no período da tarde fazem quilometragem educativos. Na sexta-feira, inicia amanhã com quilometragem educativos, e no período da tarde eles fazem aí 3 séries de intervalados de 500, 350, 250, 200, 150 metros. Tá, então acaba se tornando um pouco mais exaustivo. No sábado fazem ali a quilometragem de 8 a 10 quilômetros, um treino basicamente aeróbico, e aí descansa no período da tarde no sábado e além de todo o dia do domingo. Muito bem, pessoal, isso aqui foi mais uma videoaula e até a próxima.